Bom dia a todas e todos. Meu nome é Aline Souza e, como sempre tem a brincadeira das Alines, a gente decidiu hoje falar juntas para todo mundo ver a diferença entre uma e outra. Eu sou pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas, na Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada. É uma honra receber vocês aqui hoje para esse debate. A gente está no segundo dia do nosso seminário e eu queria aqui pedir para a Aline contar um pouco qual foi essa parceria para a gente fazer esse seminário nesses 2 dias. Oi, bom dia também a todos e todas. Bom, acho que a gente falou um pouquinho ontem, né? A gente tem um projeto que a gente vem executando faz 3 anos, né? O projeto de sustentabilidade econômica, que a gente executa em parceria com a GV, e também tem outros parceiros, né? Como o IPEA. E esse projeto, depois de algum tempo, a gente acumulou algumas reflexões e a gente achou que chegou o momento de compartilhar isso com vocês, ouvir também, né, como é que um pouco essa avaliação desse cenário, ouvir um pouco os feedbacks das nossas reflexões. Então, por isso, a gente queria fazer um evento e teve essa feliz coincidência que a Wings também estava no momento de fazer um evento com as organizações que compõem a Wings da América Latina, né, as organizações que são da América Latina, agora também no final do ano. Então, a gente conseguiu casar as agendas, e foi uma parceria muito interessante, bacana para a gente, porque permitiu que a gente tivesse presença de pessoas de outros países falando também um pouquinho aqui para a gente. Então, como hoje a gente vai ter a Jocelyn, né, depois a Maria, a Jocelyn do ICNL, a Maria do Global Giving. Então, queria muito também agradecer a presença e também agradecer a presença de vocês, especialmente também dos nossos palestrantes hoje, aqui a Juliana, o Paulo, o Daniel, que vão falar nessa primeira mesa. Então, espero que vocês aproveitem o seminário. A gente tem atividades hoje até o final do dia, mas acho que podemos começar com essa primeira mesa, que a Aline vai ficar na coordenação. Obrigada. No dia de ontem, a gente fez o lançamento de 3 estudos. Quem não pôde acompanhar, pode pegar lá embaixo depois. Dois deles têm versão impressa, que é sobre os fundos patrimoniais e sobre incentivos regulatórios às doações individuais, então, de pessoas físicas para as organizações da sociedade civil. E a gente teve a presença também do Juan, que fez uma apresentação de um report feito em parceria da Cívicos e da Impactia, olhando o perfil dos fundos públicos e privados para as organizações da sociedade civil na América Latina. Então, quem não pôde acompanhar ontem, depois pode pegar o material, fala com a gente. E a gente acha que muitas pessoas exageraram lá no coquetel e por isso que ainda não chegaram. Então, a gente vai começar. Queria convidar para subir ao palco, por favor, a Jocelyn, a Paulo Haus, Daniel e Juliana. Pode. O objetivo dessa mesa o título dela, Ambiente Legal para a Atuação da Sociedade Civil. E como é o ambiente legal, a gente decidiu convidar advogados para falar sobre o assunto. Mas a ideia é que a gente possa dialogar muito com o contexto político, histórico, que influencia todo esse arcabouço jurídico, né, para as organizações e para a sociedade civil como um todo. A ideia é que vocês possam interagir, então, depois das apresentações, vai ser aberto um momento para comentários, perguntas. E uma coisa que é interessante é que a gente vai começar com a Jocelyn, que vai apresentar um panorama das principais questões na América Latina e também exemplos globais e do próprio país, dos Estados Unidos, que a Jocelyn mora em Washington, embora a maior parte do tempo ela esteja já viajando, acompanhando tantas iniciativas interessantes pelo ICNL. Então, vai ser muito interessante a gente ter essa perspectiva internacional para depois aprofundar num diagnóstico nacional. Então, a gente tem 2 objetivos para essa mesa que a gente quer convidar vocês a colaborar para construir. O primeiro é a construção de um diagnóstico sobre qual é esse cenário de espaço legal para a atuação das organizações da sociedade civil no Brasil, mas sem um apego a esse formalismo de OSC necessariamente. Então, também aqui estamos abertos a debater liberdades civis de uma maneira geral. O segundo objetivo dessa mesa é a gente identificar quais são as formas de reação ou de solução às restrições ao espaço cívico.
Então, nesse momento é que eu acho que é muito interessante estimular a participação de vocês, para que a gente possa pensar juntos em ferramentas, estratégias para superar os desafios que existem. Bom, para isso eu queria começar convidando a Jocelyn, que é do ICNL, International Center for Non-Profit Law, para fazer a apresentação dela, e a gente começa o nosso debate. Obrigada, Jocelyn. Thank you very much, Aline. Bom dia. I'm sorry that I'm going to speak in English. I hope it won't be too inconvenient for all of you. Oh, and I'm going to take that off so that I don't have to hear myself in Portuguese. Thank you, Aline. Thank you, Wings. Thank you, Fundação Getúlio Vargas, and to GIFE for generously inviting me to participate in these activities. It's really a pleasure to join longtime friends and new friends on this panel. I've just been delighted to be here all week long. So my name is Jocelyn Nieva. There we go. I didn't even do that on purpose, and I did it. I'm the Senior Legal Advisor for Latin America and the Caribbean at the International Center for Not-for-Profit Law. That you can see basically what our mission is to work with partners in civil society, governments, academic sector, private sector, to promote a more enabling legal environment for civil society, a better environment for civil society organizations to legally form, to operate, to receive funding, to carry out their activities. And we work with partners in over 100 countries all over the world. In Latin America, we work with partners in almost every country. So I've been in Sao Paulo since Monday, meeting with civil society leaders from all over the Americas, with lawyers and academics here in Brazil. I've been listening to the legal challenges that are facing civil society organizations and learning about your priorities for legal reforms. Yesterday, so really I want to thank you all because I've been learning as much as anybody. Yesterday, for those of you who were here, Guillermo Correa of RACI presented kind of an overview of the legal challenges, the challenges in the legal environment facing civil society organizations here in Latin America and around the world. So Guillermo, he shared the big picture. And what I want to do is focus in on a couple of trends because I think that they're illustrative of both the challenges that are being faced and also opportunities to address them. So I want to focus on some common worrisome trends that reflect increasing legal obstacles to the rights of individuals in this hemisphere to join together to try to find solutions to shared problems and to express demands for public policy changes. And then I'll switch and I'll talk about some emerging opportunities for nonprofit organizations, and I'll refer to them as NPOs for the purposes of this talk, to work together, to learn about their rights, to learn about channels for advocacy, to build awareness, to identify potential allies, to gather relevant data, and to demand a seat at the table to call for enabling reforms. So Guillermo yesterday shared some happy images of thousands of people in the street, okay? And that's what his focus was on, and that's also my focus, but for the purpose of today, I'm sharing the other side. You know, we've seen all over the region images of people rising up to demand change, to demand a voice. But there are some other images, and
some officials in the region, some leaders in the region, would like this to be the dominant image, right? These are scary images, and it's real, right? And these violent street protests this month in Chile, in Bolivia, in Ecuador, and elsewhere, there are some bad actors, and those who attack people and property should be held accountable. But what we're seeing is we're seeing the pendulum swing to an extreme where instances of violence are being characterized as a sweeping need for swift and decisive efforts to contain terrorism. So what actions that are problematic are being used to justify severe, disproportionate responses to social protest. And the need to contain terrorism and counter the financing of terrorism are being used as pretexts for clamping down on civic freedoms. So you can see here, this is the justification of a new counter-terrorism financing law in Nicaragua, where there were mostly peaceful protests with some instances of burning tires, right? Some instances of rock throwing, but that was the pretext. And what is the Nicaraguan government doing here? It's wrapping itself in the legitimate language of countering terrorism financing to crack down on civil society. So ICNL and other international actors are countering this with data. Aline asked me to talk about data, and I'm not really going to talk about statistics, but I'm going to talk about how we use data and how civil society working together can get the information that they need to push back. So in my own country, the International Center for Not-for-Profit Law is starting to systematically document proposed and enacted laws that seek to limit the rights to peaceful protest. And so we have the US Protest Law Tracker. This is an example. It's not really resource intensive. It doesn't take that much work, but we're systematically documenting. And in this way, we're highlighting how laws are being used to threaten civic space. You don't have to pass a law to threaten civic space. You can just propose it, and it can have a chilling enough effect. So this is one example. We've been providing evidence to a new UN Special Rapporteur with a really, really long name. Look what her name is: the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism. That's the name of her rapporteurship. But it's really, really important. And we and allies, like our sister organization in Europe, the European Center for Not-for-Profit Law, are feeding this UN Special Rapporteur data about how these laws on terrorism, or the justification of the need to finance terrorism is being used as the justification for lots and lots of new legislation and new practices that are closing civic space. So we both feed information to the UN Special Rapporteur, and we also take that information and package it, we digest it, we take it and turn it into plain language, easy to use language and graphics, and give that to civil society actors so that they can use these resources to defend civic space. So these examples that I've just showed you, the US Protest Law Tracker and working through the UN Special Rapporteurships, they demonstrate several keys to effective civil society response to this disproportionate regulation of civil society in the name of fighting terrorism. You gather relevant data, you use and improve international standards on human rights,
You raise visibility about the problems that civil society is facing, particularly to influential multilateral bodies. So one of the tricks is, how do you get that data? How do you pull together the information that you can share with actors at the local level, at the municipal government level, all the way up to the United Nations? Well, ICNL together with WINGS developed a tool to help civil society actors gather the right information on what are the legal problems, who are they affecting, what's the impact, how severe is the impact, who are potential actors who could be allies, and how do you gauge what their interest is and what their knowledge is, so that you can use that information to map out an advocacy strategy. This is the WINGS webpage, and it's the second tool, if you'd like to look at that. So one of the recent focuses of ICNL's work globally and in Latin America has been the Financial Action Task Force, GAFI, right? What we've been doing is taking a frequent government talking point and frequent government legal justification for cracking down on civil society, the standards of the Financial Action Task Force, or FATF, or FATF, as applied to nonprofit organizations, and we're turning them around. We're helping civil society see how they can use what some governments claim is the reason for their crackdown, and use it as a shield to protect the sector, as a weapon to fight back, as a megaphone to call out for change. So what is this FATF? What's GAFILAT, CFATF, and why do they matter? The FATF is an intergovernmental body that produces anti-money laundering and countering the financing of terrorism standards. They produce recommendations, 40 different recommendations on how these these laws should be enacted and implemented. FATF conducts regular evaluations of state compliance with those standards, and it gives ratings. FATF has done 40 recommendations. One is recommendation 8 that deals expressly with nonprofit organizations. Governments take the FATF, they take FATF evaluations very, very seriously, because they can affect a country's bond ratings, access to international financial markets, trade, investment, and more. And FATF periodically evaluates these standards, particularly like in the case of Brazil, where the rating is poor. There are regular evaluations by FATF. So these regular evaluations provide incentives for governments to demonstrate that they are taking anti-money laundering and countering the financing of terrorism very seriously. And so they have a tendency to act, right? And what we see is that many governments use this as a pretext for cracking down on civil society. And what they say frequently is, you know, we didn't want to do it, but FATF made us do it. GAFILAT is the FATF regional organization in much of Latin America, and CFATF is the same for the Caribbean. So the reason why I say that the FATF standards can be a shield and a weapon rather than a real justification for cracking down is that a group called the Global NPO Coalition on FATF came together, and they documented, with the kind of evidence that I've been talking about, they documented to the FATF that their recommendation 8, which labeled nonprofit organizations as particularly vulnerable to abuse for the financing of terrorism, the Global NPO Coalition on FATF demonstrated, number one, that wasn't true.
that NPOs are not particularly vulnerable, that there were very, very few cases in the entire world of NPOs being abused for the financing of terrorism, and that the restrictions were being implemented in a way that was limiting the legitimate charitable work of civil society organizations in violation of international human rights standards. That it was being used for disproportionate crackdown. So that we won. And the definition changed in 2016, and now states are required to not treat the entire sector as particularly vulnerable, but rather to break the sector down and try to, and the states are required to have an evidence basis for any regulation of nonprofit organizations. So the problem is that even though the law changed or the standard changed in 2016, governments weren't really aware. They've got 40 standards, right? 40 recommendations. They care about casinos. They care about money transfer organizations and banks. And NPOs are not their priority. So a lot of governments didn't really know. And a lot of governments might have known, but still wanted to use the standard as their justification for cracking down. And NPOs, civil society organizations, in general, throughout the region, throughout the world, were clueless. They didn't realize that this is actually something very helpful. So ICNL did another tool. We did a toolkit that you can find on our website in Spanish and in English to help NPOs understand. So I really just very briefly want to show you what the new standard is and how our toolkit works, okay? We break it down paragraph, but we're like good lawyers. We break it down paragraph by paragraph and say, what does FATF actually tell governments to do, okay? And here you can see they have to review their laws that relate to nonprofit organizations. Which nonprofit organizations? Those that the country has identified as being vulnerable to abuse for terrorist financing. And once they've identified that subsector, then they have to apply focused and proportionate measures based in evidence to that subsector. For what purpose? To protect them from terrorist financing abuse. So that's what FATF really requires. And when you go to our toolkit, you can see that every point has a footnote, and you can go and you can find the legal basis for everything in the toolkit. So this is not FATF made us do it, crack down on the entire civic sector. It's just not consistent. So I'm not going to go through all this because I don't have the time, but this is what our toolkit does. Please take your time, look at it. But it says new laws are not mandatory. So when the government says we have to implement a new law to regulate the entire sector, your response should be, show us the evidence of which part of the sector is vulnerable, and show us the evidence that you've gathered. We're supposed to be part of that. And FATF, what the sector can say is, not only are you not supposed to overly regulate us, but if you do, it's going to hurt, not help your evaluation. Okay, so if your law treats all NPOs as the same, if it's a universal approach, it's inconsistent with FATF standards. So the final point is, now governments, when they hear this message, when they hear that they're going to be evaluated based on their risk assessment, and that risk assessment, according to FATF, has to be produced in collaboration with the NPO sector. So if your country has not conducted a risk assessment, if they have not consulted with civil society, then they're not really ready. Okay, but it's up to the sector to demand that seat at the table. When we speak
I'm up there a couple times, but when we speak with government representatives, here you have images in Jamaica, in Paraguay, in Honduras, last week in El Salvador, in Honduras. Governments, when they're confronted with an opportunity to improve their evaluation by collaborating with civil society, it's something that governments are very receptive to. So you can gauge the receptivity of your government to working with civil society. If they're not willing to work with you, and if they're going to treat the entire sector as vulnerable and use that threat, that ambiguous threat of terrorism as a justification for across-the-board restrictions on civil society, then you know that they're not complying with FATF. And who can you go to? Gafilat. Okay? You go to your government, you go to Gafilat, you go to FATF, and you say, they're not complying. Okay, so with that, I'll stop. Thanks. Muito obrigada, Jocelyn. Thank you very much. Esses pontos que a Jocelyn traz são importantes para a gente seguir aqui no debate. Com relação ao protesto, a gente tem notícias recentes nessa semana, mas que não é algo novo na história, né, com relação a monitoramento pelo governo de protestos, né, e de manifestações. Com relação à lei antiterrorismo, aos projetos de lei, né, que estão tramitando, algumas organizações têm participado no Congresso Nacional, monitorado com muita preocupação esse assunto. E com relação ao GAF, eu acho que uma coisa interessante é que pode ser uma ferramenta muito útil nesse debate com relação à regulação do país, né? Então, a produção de normas, elaboração de normas, mas a gente vê também que essa forma de generalizar o setor de uma maneira enxergando como vulnerável, negativo, de alguma forma, tem acontecido também num âmbito de investigação. Então, a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um espaço onde isso muitas vezes acontece. No Brasil, a gente já teve 2 CPI das ONGs, então era o objeto de investigação do setor como um todo. Em algum momento vai depois afunilando para aquelas organizações que recebem recurso público, mas infelizmente não tem esse cuidado de previamente fazer um recorte específico para uma investigação motivada em evidências ou, né? Então a gente vivencia também, para além talvez de uma preocupação de produção de legislação, também as ações de fiscalização, né? Nesse aspecto de generalização. Para a gente continuar aqui o nosso debate, fazer essa rodada e depois interagir com todos vocês, eu queria convidar o Paulo Haus. Paulo Haus, ele é advogado, professor de pós-graduação da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Confederação Brasileira de Fundações e também presidente da Federação de Fundações e de mais organizações da sociedade civil no Rio de Janeiro. Ele veio de hoje do Rio para estar aqui conosco, e tem sido um parceiro importante nas iniciativas do GIF e outras organizações para aperfeiçoamento de legislação sobre as organizações da sociedade civil. Paulo, se puder compartilhar conosco. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, meus companheiros de mesa, Aline, Jocelyn e todos mais. Eu teve algum problema aqui. Teve um problema na transferência do meu aplicativo. Eu uso o Apple e tentei gravar isso daqui no PowerPoint. Então, talvez isso vá causar algum problema. Bem, iniciar falando para vocês um pouco sobre a SEBRAF, né? Basicamente, a SEBRAF é uma confederação, e como outras confederações brasileiras, ela reúne federações, ela tem uma atuação nacional, e ela representa o campo das fundações no Brasil, das fundações privadas. Várias federações nossas, algumas federações nossas também congregam associações de interesse público, como a do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, e, portanto, não somente as fundações, ao final das contas, são representadas pela SEBRAF quando ela atua. Ela foi criada em 1996
E o grande, digamos assim, a grande missão dela é articular, reunir e representar essas federações de fundações, né? E alguns números do setor que as pessoas esquecem de dizer e que não são tão conhecidos por grande parte da população brasileira, é que esse setor como um todo representa mais de 2 milhões de pessoas ocupadas assalariadas, ele tem uma expressiva presença econômica. Só um dos ramos das fundações brasileiras detém 13% do PIB, que são as fundações, fundos de pensão. São as responsáveis das fundações, por exemplo, pela ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do Brasil, especialmente com as fundações de apoio universitário, e muito além do plano econômico. Nós somos aqueles que atuam na fronteira do que a economia produz, né, digamos assim, dos restos da economia, quando ela produz a exclusão social, quando ela produz as crianças que vão ter que vender bala nos sinais, quando ela produz as pessoas que não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso à assistência. Nós somos aqueles que vão para a rua fazer exatamente aquilo que na falha da economia, né, não se conseguiu fazer. O objetivo da SEBRAF, basicamente, é fortalecer o terceiro setor e fortalecer especialmente o setor fundacional, representando esses interesses em nível nacional, né, e difundir o movimento fundacional e as suas organizações. Bem, nós temos algumas linhas, basicamente, por uma sociedade civil realmente organizada, porque assim, não há nada mais desorganizado que a sociedade civil brasileira. A gente gostaria de contribuir para a articulação disso daí, o que significa dizer que a gente precisa reconhecer a sua enorme diversidade e que a SEBRAF não representa grande parte dessas organizações e, portanto, ela se comporta como um parceiro que articula com essas organizações a construção de um caminho de consenso, de diálogo. Esse é o nosso compromisso, o diálogo institucional com as outras organizações do setor, né, baseado na solidariedade. A relevância e a missão que nós vemos da valorização da participação cidadã, do papel do terceiro setor na construção da democracia. Países que superam crises são aqueles países que contam e que sabem valorizar a sua própria sociedade, né? Esse é um setor marcado pelo ativismo cidadão, é de vital importância para países normais, países envolvidos e ainda mais como os nossos, e nós temos um enorme desafio atualmente, que é o de mobilizar pessoas. Nunca teve tão difícil no Brasil mobilizar pessoas, nunca foi tão desanimador se encontrar e conversar com elas, conversar até sobre política normalmente, sem ser política partidária, sem ser coisa desse tipo. Manter iniciativas e também manter iniciativas como as nossas num país em crise, que mais produz desempregados, que mais produz gente excluída, que mais produz gente sem saúde, que mais produz gente sem condições de ter acesso a direitos básicos. Ou seja, manter as nossas iniciativas quando a gente é mais necessário e mais demandado e quando tem menos dinheiro à disposição para a gente poder financiar essas iniciativas. São os nossos principais, digamos assim, desafios atuais, que a gente imagina, talvez, em sonho, queremos superar com uma demonstração de solidariedade em consenso, que a gente acredita que o terceiro setor tem uma missão estratégica na sociedade, de permitir que essas partes dialoguem, né? Por mais que a gente veja manifestações intempestivas dizendo que as ONGs queimam a Amazônia, que as ONGs derramam óleo venezuelano para poder queimar o governo, esse tipo de coisa, nós entendemos que essas manifestações têm que ser consideradas como um ímpeto, digamos assim, eleitoral, e que a gente, de alguma maneira, uma coisa curiosa, todas as vertentes políticas têm uma enorme conexão com alguma parte do terceiro setor. Então, talvez se a gente tivesse a consciência, se a gente tivesse a capacidade de compreensão, que talvez nós sejamos um setor estratégico de, mesmo recebendo pedrada, eventualmente, sentar com as pessoas e fazê-las conversar para superar, ou seja, o consenso como uma forma de contribuição do setor na superação, inclusive, de eventuais crises brasileiras. E nossa campanha atual é a defesa da imunidade tributária, eu vou falar um pouco dela aqui, né, que a gente basicamente o setor ganhou um conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a imunidade tributária, que nunca deveria ter sido colocada em questão, e que estava acessível somente a um pequeníssimo grupo de grandes organizações capazes de pagar advogados e contadores bem qualificados, foi estendida para todo o setor, basicamente para todo o setor, e que o governo federal simplesmente, a Receita Federal simplesmente se recusa a cumprir, e há várias iniciativas no sentido de restringir isso aí no futuro. Ou seja, a imunidade tributária para nós ela é absolutamente correta, ética, coerente em direito. Nenhum país do mundo tributa educação, por exemplo.
os países mais decentes e mais, digamos assim, que mais nos inspiram no mundo, subsidiam a educação. E aqui no Brasil, nesse momento, por exemplo, no Congresso Nacional, está se discutindo uma PEC, se discutiu uma PEC paralela, conseguiu superar, mas a criação de um projeto de lei complementar para poder tributar as instituições de educação. Como se a gente não precisasse, no país, um dos países que menos coloca gente em universidade, como se a gente não precisasse de postos universitários para fazer o nosso país ser um país dos brasileiros. A imunidade tributária ela é absolutamente fundamental como sustentabilidade do setor, porque ela é absolutamente fundamental como sustentabilidade de um projeto de país. Ela não pertence ao terceiro setor, não pertence às fundações, não pertence às associações, assim como não pertence à estabilidade das grávidas do emprego, não é um privilégio delas, é uma garantia minha, sua, nossa, de todo mundo. Bem, falando um pouquinho do terceiro setor, até assim, num país que está sendo muito direcionado pela bancada evangélica e presenças, até coloquei uma frase da Bíblia, não que eu seja religioso, mas porque Jocelyn e outras pessoas internacionais estão aqui nesse momento, que quando Caim matou Abel, Deus não estava presente, o que é esquisito para Deus, né? Deus é onipresente, não estava presente. E quando ele volta, ele pergunta para Caim, onde está seu irmão? E aí o Caim responde, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Eu coloquei aqui, em primeiro lugar, para poder esclarecer para os estrangeiros que Deus é brasileiro. E que a prova de que ele é brasileiro está exatamente nessa frase. Deus é brasileiro porque ele sempre chega atrasado. E o segundo elemento disso aqui, que faz com que grande parte dessa plateia, conhecendo nós brasileiros como nós somos, não acredite em Deus por conta disso também. Né? Mas, de certa maneira, isso revela na Bíblia o discurso da responsabilidade. Né? E nós somos o setor da responsabilidade, eu preciso entender, num país que sempre se disse, durante grande parte da sua existência, como religioso e vinculado a uma vertente religiosa, baseado nessa Bíblia também, como é que nós, o setor da responsabilidade, o setor da solidariedade, fomos tratados? Veja, Jocelyn, de 1500 a 1808, simplesmente era proibido ter associações no Brasil. Simplesmente era proibido. Você tinha em Portugal, mas não tinha no Brasil. Você podia ter a empresa que quisesse, desmatar, você podia ter o empreendimento que quisesse entrar no meio do Brasil e sequestrar quantos índios quisesse para torná-los escravos, mas você não podia fazer uma associação para curtir o canto orfiônico. Porque o povo junto é muito perigoso. O que fazia com que a gente se albergasse na igreja, que era um segundo Estado, né, dentro do Estado brasileiro. Em 1808, quando a família imperial se muda para o Brasil, até 1891, ela precisava do serviço que nós fazíamos. E, portanto, nós passamos a entrar no modelo de permissão de existência. A gente podia existir desde que a gente fosse permitido de existir. Então, para você fundar uma associação no Império, não sei se vocês sabem disso, eu, por acaso, sou um estudioso do assunto, tenho, inclusive, fontes primárias no meu escritório. Você precisava pedir permissão do delegado de polícia, assim como para poder abrir era permitido ter liberdade religiosa, mas para você poder praticar o que não fosse o catolicismo, você precisava pedir permissão para o delegado de polícia. Podia dar, podia não dar. Uma vez permitido o delegado de polícia permitisse, você encaminhava o seu estatuto diretamente ao imperador e a sua equipe faria as alterações que julgasse convenientes para você poder a sua associação. E apesar de todo esse impedimento, são especialmente fundamentais, por exemplo, na campanha pela libertação da escravidão. Grande parte dos escravos libertos se reuniam em associações próprias, que iam manter a possibilidade deles terem algum acesso a alguma fonte de solidariedade entre si e de comprar a liberdade de outros escravos. É o tipo de coisa que acontecia no Brasil sob permissão de delegado de polícia. De 1891 até 1935, a gente teve um curto espaço liberal de fato em política, porque o liberalismo econômico e o liberalismo político no Brasil são incoincidentes. E nós tivemos um curto pedaço de liberalismo político no Brasil, no qual ninguém se metia no assunto das associações e fundações, e isso fez florescer uma enorme gama de associações e fundações por todo o Brasil, especialmente no então Distrito Federal, né? Ao mesmo tempo em que foram reguladas de maneira levemente pelo Código Civil as questões fundacionais. Né? E de 1935 a 1988, com a Constituição Brasileira, eu estou muito longe de terminar, né? Enfim, Constituição Brasileira, nós entramos num período em que, para voltar a controlar a sociedade civil, que antes era permitida de existir, o Estado brasileiro passou a certificá-la. E o Estado brasileiro passou a certificá-la porque ele ficou impelido a ter ações no campo da solidariedade, no campo dos serviços sociais
E ele não fazia, nem tinha vocação, nem querência de fazê-lo. Então ele olhava para as instituições que já faziam e as declarava de sua utilidade, achando que eles eram o próprio público, tão de utilidade pública. E a certificação era o caminho do paraíso. Você passava a ter direitos a partir da certificação, especialmente o direito de não ser tributado, o que ninguém do terceiro setor jamais deveria ter sido. Isso permite, isso constrói no Brasil um costume horrendo que não consegue ser superado com a Constituição de 1988, na qual a sociedade civil ganha um outro papel, absolutamente distinto de participação no poder e que uma promessa de autonomia que nunca foi, de fato, cumprida. Né? Essa história não é só uma história do Brasil, essa é uma questão mundial, na verdade. Se vocês olharem essa Convenção de Genebra, uma pequena associação em Genebra, no final do século XIX, no século XIX, juntando por volta de 7 pessoas, conseguiu, num certo momento, fazer os países do mundo se ajoelharem, afirmarem a primeira grande convenção internacional, que vai dar, inclusive, uma das fontes das convenções de direitos do homem da ONU hoje, que é a Convenção de Genebra, criada pela Cruz Vermelha Internacional. Era uma associação, era uma organização como as nossas, pequenininhas, e que tem uma enorme importância, por mais que não tenham recursos necessariamente, por mais que não tenham o poder do Estado. O presidente brasileiro começa a mexer na legislação desde a Constituição de 91, Constituição de 34, começa a aparecer nitidamente a palavra social, até que a palavra social em 37 aparece várias vezes no preâmbulo da Constituição e aparece para justificar por que estava se fazendo uma nova ditadura. Esse é um grande problema, porque é neste clima que a gente constrói uma sociedade que passa a ser certificada e autorizada de funcionar. Do mesmo jeito, a gente recupera o delegado de polícia, o imperador passa de novo a autorizar ou desautorizar os nossos estatutos e nós passamos a ter direitos somente se nós formos amigos do rei. Isso é um enorme problema, porque a partir de 1945, o mundo inteiro entendeu que democracia não se faz por via de eleições. Democracia não é quem tem acesso ao poder. Democracia é o limite do exercício do poder. E um dos limites fundamentais do exercício do poder é que a gente consiga construir uma sociedade cujas organizações tenham autonomia. Isso começa a aparecer na nossa Constituição Federal seguidamente como vários elementos dentro dela, de artigos que tocam em capacidades, em competências, em possibilidades, em garantias da sociedade civil brasileira. Nas dicotomias, então, temporais, que a gente aprendia na faculdade antes da Constituição de 88, que o controle social era feito pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela Polícia, a partir de 1988, com a democracia, que a gente começa a entrar no veio fundamental do mundo, quando o mundo entrou na conquista democrática a partir de 1955, a gente troca o controle social, passa a ser o controle que a sociedade civil faz sobre o Estado e não o contrário. E é isso que faz isso que promete a nossa Constituição, isso que manda a nossa Constituição, né? E isso vem de longe, isso vem da construção do sistema da ONU, vem da construção do papel da sociedade civil nesse sistema, do papel dos povos, das sociedades na reconstrução de países. Quem ganhar a guerra do Sudão vai ser governo, mas se você quiser reconstruir o Sudão, vai ter que conversar com a sua sociedade. A ONU entendeu isso, entendeu a necessidade de conversar com gente como nós, e entendeu o papel fundamental que nós tínhamos. E o Brasil é signatário desses acordos, é signatário dessas convenções. O Brasil é obrigado a cumpri-las, assim como os outros países do mundo os são obrigados a cumpri-los. Essas cartas, como a Carta de Direitos Humanos, e como tudo mais, e como vocês vão vendo, por exemplo, na Constituição brasileira, pipocando vários elementos do que significa, para que existe o nosso Estado, para que nós funcionamos, e vocês vão ver a coincidência da nossa existência sociedade civil organizada em cada um desses grandes artigos como garantia. Então, a gente desenha uma democracia participativa, sociedade civil, né, que deixa de ser controlada pela Constituição no papel, que passa a participar com a autonomia, mas o Estado brasileiro ele não muda. Ele tem um comportamento constante de independente das gestões, inclusive. É uma transmutação, sabe, Jocelyn? Existe uma coisa mística no Brasil, que é a transmutação de almas em corpos vivos. Quem sentar na cadeira da presidência ou sentar na cadeira do Ministério da Fazenda vai ter o mesmo discurso com relação à sociedade civil. É um negócio impressionante. Independente de governo que venha, todo governo quer separar o joio do trigo. Eu já tive a oportunidade de falar para alguns secretários que se eles separarem o joio do trigo e jogarem o joio fora, eles vão ficar muito sozinhos em Brasília, né? Mas certamente eu vou ficar muito bem acompanhado com as organizações da sociedade civil. Embora não tenha nenhum anjo, nenhum santo, graças a Deus, né?
também não temos nenhum demônio como eles. E a gente vê uma série de tentativas ainda de delegados de polícia, como, por exemplo, o secretário de Tesouro Nacional na IN número 1, como o TCU, eventualmente, alterando isso aí, dizendo: eu não obedeço à lei, não obedecerei à Constituição. Eu não aceitarei a autonomia da sociedade civil, eu determinarei o que a sociedade civil tem que ser. Eu separarei o joio do trigo, porque eu, como sou joio, sei me reconhecer. Isso acontece nas regiões como, por exemplo, o Ministério Público, estou dando um exemplo meu, do Rio de Janeiro, que quando o Código do Processo Civil foi alterado em 1973, em 1939, o Código do Processo Civil, com Getúlio Vargas, se altera para poder botar uma fiscalização que não existia nas fundações. Em 73, numa outra ditadura, ele é alterado para tirar isso daí, e na falta dessa regra, o Ministério Público do Rio de Janeiro, sem nenhuma competência, faz uma outra para poder recuperar aquilo que a lei tinha ali tirado. É uma atrás da outra dessas iniciativas, eu vou ter que passar sobre elas, e dizer que, num certo momento, eu faço uma pesquisa pessoal sobre projetos de lei no Congresso Nacional que atinge a sociedade civil, e quando eu parei no 350, todos eles, cada um pior do que o outro, com visões mais preconceituosas e mais restritivas e mais anticonstitucionais do que o outro, né? Revelando uma tentativa permanente de regular no terceiro setor para tirar a autonomia que a sociedade civil ganhou na Constituição Federal, né? E aí a pergunta que vem: faltam leis para nós? Esse que é o grande problema, porque toda vez que a gente escreve, a gente tropeça em outro problema. Eu, só para terminar, mostrar aqui para vocês, essa é a nossa tradição. Vocês estão faceando aí as ordenações filipinas, livro 5º, título 38. Está dizendo o seguinte: achando o homem casado, sua mulher em adultério, licitamente poderá matá-la, a mulher e ao adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero for fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Aí, nesse caso, ele não pode matar, ele pode matar só a mulher. Essa é a nossa tradição, a tradição de uma sociedade estratificada, uma sociedade racista, uma sociedade problemática, controladora, ideologicamente comprometida em controlar a sociedade civil. Enquanto a gente muda a Constituição Federal, a gente não muda a estrutura e a alma do Estado brasileiro, que continua a desacatá-la, quando deveria, nesse momento, passar a interpretar as leis sob o prisma que ela inaugurou. Então, o nosso grande problema não vem a ser se a gente precisa ou não precisa de leis novas, até para que serve exatamente o direito. Isso aí é uma fotografia na esquerda que eu tirei no metrô de Paris, que isso é da tradição bem europeia. Em caso de perigo, puxe a alavanca, e aí embaixo está assim: todo abuso será punido. Eu nunca consegui tirar uma foto boa disso, porque treme. E toda vez que eu chego na 10ª, eu não tiro a 11ª, porque eu não sei se vai ser considerado um abuso. O que eu sei é que se tiver gente que tem certeza que vai ser punido, é capaz de puxar aquela porcaria em abuso, só para poder ser também, o que significa absolutamente nada em direito. Ou, especialmente, a imensa maioria de nós nunca puxaria isso, não porque o abuso seria punido, não pela pena de ser punido, mas porque seria simplesmente errado. Daí porque, e voltando à questão de direito, é um grande problema com relação ao respeito à autonomia da sociedade civil, eu termino essa minha breve apresentação aqui com uma exposição mais clássica. Essa é uma representação de Licurgo, pensando no legislador brasileiro, inclusive com um legislador que tem graves problemas nesse momento cognitivos, problemas de formação escolar, que não consegue dominar a língua portuguesa, nem conceitos básicos, cada lei que sai, meu Deus, é pior do que a outra às vezes, e todos querendo regular o jardim do outro, né? E Licurgo é um belo exemplo para isso. Licurgo foi um filósofo, um legislador, que fez as leis perfeitas de Esparta. Ele parou, foi contratado por Esparta, fez leis absolutamente rigorosíssimas para separar o joio do trigo, né? E separou o joio do trigo e fez uma sociedade absolutamente perfeita. Depois que ele fez aquele negócio absolutamente rigoroso, Licurgo foi embora porque ele não queria viver sob aquelas leis. Muito obrigado, senhores. Muito obrigada, Paulo. O Paulo trouxe bastante elementos aí dos marcos legais que são importantes para fazer esse pavimento das garantias e das liberdades. E agora eu queria convidar a Juliana para debater quais são os pontos de preocupação com relação a todo esse marco jurídico que o Paulo apresentou. A Juliana, ela é advogada no escritório Rubens Naves Santos Júnior, que fica aqui bem pertinho da gente, na Paulista. E ela é conselheira do projeto Aliança, que é uma iniciativa nova, e ela vai compartilhar com quem está aqui hoje também qual que é a estrutura dessa articulação. A Juliana tem participado conosco de alguns debates
dentro do projeto Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, em que a gente tem promovido para debater o ambiente legal das organizações, que tem sido uma parceria importante na reflexão também de propostas para como lidar com os desafios atuais. Então, queria convidar a Juliana para compartilhar suas impressões. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao GIF pelo convite, na pessoa do meu querido amigo José Marcelo. É uma honra compartilhar aqui esse painel com tanta gente querida. E o que eu pretendo falar aqui para vocês, nesses 15 minutos que me foram dados, é dialogar um pouco com o que foi dito no painel de ontem sobre os desafios, mas falando dos desafios jurídicos nesse contexto político para a atuação das organizações da sociedade civil, trazendo quais são os indícios de preocupação com a qualidade do nosso ambiente democrático, as formas veladas de restrição da atuação das organizações da sociedade civil e as esferas de resistência. E aí vou contar um pouco para vocês do projeto Aliança, de que a Aline já se referiu. E a primeira questão, portanto, é a análise sobre a qualidade do nosso ambiente democrático. No livro Como as Democracias Morrem, os cientistas políticos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt apresentam toda uma fundamentação de como as democracias vêm sendo enfraquecidas por dentro por pessoas que percorreram de forma legítima os caminhos políticos. E aí eles apresentam algumas regras informais decisivas para o funcionamento da democracia, que seriam a tolerância mútua e o que eles chamam de reserva institucional. Então, a tolerância mútua é o reconhecimento de que os rivais, os outros candidatos, caso joguem também pelas regras institucionais, têm o mesmo direito de existir, de competir pelo poder e de governar. E a reserva institucional significa evitar as ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito. Portanto, para além do texto da Constituição, o texto formal, uma democracia precisa de líderes que conheçam e respeitam essas regras, de certa forma, informais. O contexto que a gente vive aqui no Brasil é de políticos, enfim, nos Estados Unidos também, mas é de políticos, não só o presidente, mas vários prefeitos, governadores, que tratam os rivais como inimigos, que intimidam a imprensa livre, que ameaçam rejeitar o resultado das eleições. E aí, no nível federal, também tentam enfraquecer as salvaguardas institucionais da democracia, incluindo tribunais, toda a guerra, a campanha de enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal, um embate com o poder legislativo e o fechamento de espaços de diálogos com a sociedade civil, como foi a extinção de praticamente todos os conselhos que havia participação da sociedade civil na discussão das políticas públicas. Bom, o nosso autocrata eleito, e aí eu sigo um pouco o conselho da Jocelyn em não dizer o nome daquele que não deve ser nomeado, o nosso autocrata eleito mantém o seu verniz de democracia porque tem a legitimidade do voto, né, enquanto corrói por dentro a essência do ambiente democrático. Mas, seguindo um pouco o que eu estava falando do livro Como as Democracias Morrem, os autores apresentam o principal inimigo da democracia, uma polarização política extrema. E ontem a gente ouviu aqui o Guillermo Correa, a própria NECA, dos cívicos, né, e a própria NECA, falando, outras pessoas que nos diziam sobre a importância da participação das organizações da sociedade civil nos processos decisórios e na formação das políticas públicas, de forma a representar toda a diversidade do ambiente da sociedade para que elas sejam efetivas. Então, quer dizer, as opiniões divergentes são não só saudáveis, como fundamentais. Os diversos pontos de vista, num contexto democrático, que a gente precisa considerar as opiniões que conflitam com as nossas. Mas num ambiente, numa conjuntura de polarização extrema, a tendência é exatamente a criação de um ambiente de intolerância.
de intolerância com a opinião divergente. E é isso que a gente vive aqui, é isso que tem acontecido em vários lugares do mundo. A sociedade civil começa a soar como inimiga do Estado, porque tem outras opiniões, outros projetos e outras ideias para o desenvolvimento do país. E aí passa a ser vista, enfim, como as hienas atacando o leão, né? A gente teve um vídeo essa semana sobre isso. Essa é a melhor metáfora da intolerância. Então, quando Montesquieu, voltando um pouco lá para trás, quando Montesquieu elabora essa noção da separação dos poderes no espírito das leis, ele se preocupa muito com a norma, né? Acreditava que existia uma arquitetura inflexível das instituições políticas que seriam suficientes para restringir o poder abusivo, como se o projeto constitucional fosse semelhante a um projeto de engenharia, né? Enfim, um desafio de criar instituições de forma que tivessem a capacidade de contrabalancear ou neutralizar as ambições, mesmo diante das imperfeições dos nossos líderes políticos. Mas a história nos mostrou um pouco diferente, que as instituições elas são mais do que apenas as regras formais, elas abrangem um entendimento compartilhado de comportamentos, elas são crenças, são práticas, são pessoas que fazem as instituições funcionarem. E aí a democracia é um pouco isso. É um conjunto de leis formais, fundamentalmente importantes, mas o espírito dessas leis e a forma como elas são aplicadas é tão importante quanto. Quer dizer, se é para proteger a própria democracia e a pluralidade desse ambiente democrático, ou se o rigor e o formalismo estão sendo usados para minar esse ambiente democrático. Então, o enfraquecimento da democracia ele vem também não só da existência de autocratas no poder político formal, nas esferas do poder executivo, que tenham esse discurso polarizado, mas também, e para isso que eu queria, por isso que eu estou falando tudo isso, que eu queria chamar a atenção, na criação de um ambiente de enfraquecimento da sociedade civil por pessoas que percorreram caminhos institucionais, não só os políticos. E aí eu estou falando de Ministério Público, Tribunal de Contas, órgãos de controle em geral, que tem um manto travestido ali de legalidade, de legitimidade. Por que eu estou falando isso, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando de como se mata ou se enfraquece uma organização da sociedade civil. E aí eu trago 3 pontos que são importantes. A primeira é, eu tiro a inteligência dessas organizações. Eu corto o financiamento, ou eu prejudico no ponto de vista financeiro em relação às questões tributárias. E a terceira, eu inicio campanhas de difamação dessas organizações. Então, em relação ao primeiro ponto da inteligência, eu acho que o Daniel vai falar um pouco para nós sobre perseguição das organizações nos processos administrativos, então eu não vou falar muito sobre isso, mas tem uma questão que eu queria abordar aqui com vocês, que é o questionamento sistemático que tem acontecido em relação à contratação de advogados, por exemplo, ou de contadores, sempre de serviços especializados que podem agregar algum valor mais estratégico para as atividades das organizações da sociedade civil. E essas análises, no âmbito de tribunais de contas ou das prestações de contas junto ao executivo, elas têm sido extremamente formais, ao invés de olhar para um resultado prático daquela parceria, por exemplo. Esse tipo de análise formal, que abandona o espírito daquela legislação, acaba um pouco, vai minando a capacidade e potencial de algumas especialidades, que algumas especialidades estratégicas podem trazer
para aquelas organizações. Quando você define que a organização da sociedade civil não pode contratar advogado externo, que ela tem que manter um corpo próprio, porque aquilo seria eventualmente mais barato, e você deixa de considerar as diversas especialidades possíveis que a contratação de um escritório de advocacia traz, o valor que aquele agrega das especialidades, enfim. Sob o manto de custo não justificado, né, onde o Estado tem essa ingerência, e nos casos das organizações que trabalham com parcerias, esse é um exemplo que vai minando a inteligência das organizações. E onde o Estado, enfim, a segunda dessas questões, né, que é o financiamento, aí você tem várias formas de atuar. Tem a questão tributária e tem a questão essa também, de você ficar olhando para a prestação de contas, para a nota fiscal específica, ao invés de olhar o resultado geral da parceria, que o Miros que permite, quer dizer, que você tenha uma visão mais global, enfim. E a outra forma é cortando financiamento internacional, que é algo que também, ou pelo menos dificultando, criando uma burocracia para que o dinheiro possa vir de fora. Essa é uma questão que a gente tem que ficar muito ligado, que quando começar a aparecer no Brasil, porque isso já apareceu em outros países que estão com um ambiente democrático mais desgastado do que o nosso aqui. E o terceiro dessas questões que eu falava são as campanhas de difamação das organizações da sociedade civil. Vale lembrar que isso não começou também com o governo do nosso autocrata. Lá em 2019, teve a primeira CPI das ONGs. Quem se lembra daquele discurso, a caixa preta das ONGs, que recebem milhões, bilhões de parcerias com o Estado, isso foi bem anterior ao julgamento da ADIM, que julgou constitucional a lei das organizações sociais. Então, naquela época, ainda se questionava sobre a utilização desse modelo de parcerias. Perdão. E naquela CPI já apareceu, se não me engano, o relator da comissão era o Arthur Virgílio, já apareceu a questão de examinar recursos externos recebidos de ONGs que trabalhavam no Brasil. Enfim, claro que o governo Bolsonaro elevou essa campanha de difamação a um nível... me falei o nome dele, Jocelyn, enfim... Eu estava aqui tentando e escapou. Enfim, sem qualquer pudor, essas campanhas vide, por exemplo, os tweets, e nós aqui também somos governados por tweets, sobre o Greenpeace do antiministro do Meio Ambiente. Mas, enfim, o que eu queria destacar para vocês é que a investida contra a democracia e o espaço de atuação da sociedade civil começou antes do nosso autocrata ser eleito. E é claro que, durante esse período, a gente precisa criar espaços de resistência contra uma investida ainda mais vigorosa no sentido de enfraquecimento da sociedade civil. E aí eu já estou quase aqui finalizando, mas eu entro um pouco na discussão de quais são os espaços trincheira, então, que são aqueles que a gente precisa ocupar para impedir, ou pelo menos para resistir ao avanço maior desse retrocesso, né? O primeiro deles, obviamente, é o legislativo, e aí eu estou falando de advocacy. O ambiente conservador, de longe, não é homogêneo, e ali no Congresso tem muita gente, tem muito espaço para a defesa do ambiente democrático. Ontem se falou muito que, tanto no campo conservador quanto no campo progressista, há pessoas que respeitam mais ou menos as instituições democráticas, independente da sua posição no espectro ideológico. Então, esse é um espaço. O outro espaço trincheira é o judiciário, não só pelas pautas mais estratégicas de contenção de retrocesso nas políticas públicas, e aí o Supremo tem um papel fundamental e já vem segurando algumas dessas questões, a liminar na DPF sobre a invasão das universidades na época da eleição é um exemplo, a criminalização da homofobia, vem por aí toda a discussão de escola sem partido, que está para ser pautado no Supremo. Enfim, não só essas discussões mais estratégicas, mas o debate em instâncias inferiores sobre a legalidade de medidas autocráticas que possam ir reduzindo o espaço de atuação
da sociedade civil. E aí, como exemplo, tem as liminares no Rio de Janeiro, do Crivella tentando recolher o quadrinho dos Vingadores, aqui em São Paulo, do Dória tentando recolher a apostila das crianças que tinha as questões de gênero, ou tentativas de criminalizar movimentos sociais, como é o caso da Preta, do movimento de moradia aqui de São Paulo. Enfim, foi pensando nesse contexto que a gente acabou lançando o Projeto Aliança, que é uma rede, na verdade, é uma rede de redes, rede de advogados, Ministério Público, defensores públicos e das próprias organizações da sociedade civil para atuar juridicamente em casos de violações de direitos humanos. Mas a gente fez isso também pensando na premissa de servir como inteligência jurídica das organizações da sociedade civil nos assuntos de interesse público. São advogados que atuam pro bono, quem ajuda a identificar e criar a tipologia dos casos que vão ser, em que a gente vai atuar, é um conselho que é bem diverso, que é integrado por mim, um outro advogado, Beto Vasconcelos, representantes de entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o GLE10, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o GAJOP, a Comissão Arnes, o Oscar Vilhena Vieira, professor aqui da GV, também está no nosso conselho. Enfim, então, num segundo momento, atuar diretamente nas violações de pessoas físicas e, num segundo momento, ajudar as entidades da rede que normalmente não poderiam arcar com uma assessoria jurídica mais qualificada e resistir não só às violações, mas também identificar ações que possam minar as investidas contra direitos e contra essas barreiras burocráticas de restrição do ambiente democrático. Então, é um pouco essa nossa ideia, nossa proposta de atuação enquanto houver juízes em Berlim. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Bom, a gente ouviu a Jocelyn trazendo um exemplo importante do GAF, mostrando governos abertos, né, mais receptivos, quando organizações foram debater, depois da modificação em 2016, sobre aquela previsão de que as organizações seriam consideradas enquanto o setor mais vulneráveis, né, com relação a terrorismo, por exemplo, mostrando que há exemplos positivos, né, de diálogo da sociedade civil com governos para mudar esse estigma, né, e utilizar a nova recomendação do GAF de uma maneira mais favorável. Quando o Paulo traz o resgate histórico de legislação e vários marcos legais internacionais e nacionais, foi mostrando muitos dos resquícios e, muitas vezes, as interferências, né, do Estado e de tantas instituições na autonomia das organizações. De alguma forma, esses 3 pontos que a Juliana apresentou, sobre inteligência, recurso e campanha de difamação, ajuda até a organizar uma agenda de monitoramento sobre esses 3 temas, né? Agora, a gente sabe que não existe um governo único, defensores públicos não pensam da mesma forma necessariamente, a gente tem, sim, questões estruturais e institucionais, mas também há uma complexidade enorme, né? Assim como a sociedade civil também tem toda a sua diversidade, também no setor público a gente encontra essa característica, né? A gente tem tentado, enquanto academia, na Fundação Getúlio Vargas, fazer uma mediação, né, criar espaços plurais e mais propositivos para o diálogo entre esses tão diferentes atores, né? Então, um exemplo de uma iniciativa que a gente faz há mais de 4 anos, que é o Diálogo Paulista entre órgãos de controle e organizações da sociedade civil, é um exemplo de que a gente, a princípio, identifica assim que tanto as organizações quanto os auditores, os gestores, né, que atuam no Tribunal de Contas aqui do Estado e do município, em geral só se encontram no momento do problema, onde muitas vezes a organização está ainda colocada numa situação ainda mais vulnerável, né? E que, de alguma forma, o órgão de controle também está fazendo o seu papel com base nas normas. Quando a gente consegue construir um espaço mais propositivo
e que sai desse momento do encontro que é tão traumático para todo mundo, né? A gente tem conseguido construir, isso não é do dia para a noite, né? Mas um espaço de mais confiança e para que um consiga entender as perspectivas do outro, né? De alguma forma, a gente tem percebido alguns avanços. Talvez a questão do marco regulatório possa ajudar nesse momento, mas o que o Paulo traz é bem importante, né? De que parece às vezes que tem essa... não importa quem troque, ainda continua com tanto estigma com relação às organizações. Então, por mais que a gente consiga reconhecer que há uma complexidade, como a vida na sociedade que a gente consegue sim encontrar gestores públicos comprometidos com as garantias e liberdades de associação e tantas outras, a gente vivencia muitas vezes um problema estrutural de violação. Então, eu queria convidar o Daniel para nos ajudar nessa reflexão. Posso falar daqui mesmo, né? O Daniel é do CERT. Você quer ficar em pé? Tá. Deixa eu só apresentar ele aqui. Daniel é advogado e ele é do CERT, uma organização que trabalha com questões de equidade, debatendo desigualdade e questões de trabalho, e vai compartilhar conosco as suas impressões. Obrigada, Daniel. Bom, obrigado, bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Bom, primeiro também queria agradecer ao GIF o convite, principalmente na figura do Zé Marcelo, deu uma saidinha. A gente tem se encontrado em diferentes instâncias e muitas vezes por acaso, mas dessa vez o convite veio com antecedência, a gente pôde, enfim, pensar juntos aí o que tem feito com que a gente tenha se encontrado mais ultimamente, né? Eu falo a partir do CERT, que é uma organização que vai para 30 anos no ano que vem. Eu tenho falado lá que a pauta nossa agora para o fim de ano é pensar na festa dos 30 anos, porque vocês imaginem, né, falando no espaço de fortalecimento da sociedade civil, que é uma organização liderada por uma mulher negra, né, há 30 anos debatendo desenvolvimento, direitos humanos, visão de mundo e sociedade a partir da visão de superação do racismo, que é a pedra de toque das desigualdades no Brasil, né, por onde se inicia esse caminho de iniquidade que a gente tem. E, obviamente, num país no qual, de cada 10 dias, 7 foram sob escravismo, esse país não passaria impune quando discute desigualdades, inclusive no setor que discute desigualdades, né? Então, não preciso falar sempre do teste do pescoço nos lugares em que a gente vai, mas é uma constante, né? Entender não só quem é beneficiário, o público-alvo do que são as ações das organizações da sociedade civil, mas também quem está discutindo. E essa tem sido uma discussão que a gente tem feito com o GIF, o CERT junto com o Fundo Baobá, está aqui o Giovanni e também Selma, que já vi lá em cima. E a gente tem feito um esforço de diálogo no GIF que tem sido muito frutífero em relação à equidade, ao que é discutir desigualdade no Brasil, pensar qual é o papel do investimento social privado, não é, nesse tema de desigualdade, e pensar qual é a desigualdade do Brasil, né? O que a gente está discutindo? Quem são essas pessoas que estão na outra ponta do trabalho da sociedade civil, né? E aí, são homens, mulheres, são negros, são brancos, enfim. E isso faz toda a diferença, né? Porque, obviamente, se você quer desenhar iniciativas que possam fazer sentido, é preciso entender qual é esse público, né? De quem a gente está falando no Brasil quando discute o tema de injustiça, não é? E, enfim, não só no Brasil, né? Na fala da Jocelyn lembrava quanto essa questão do terrorismo, né? E ela sempre uma ameaça, lembrava muito do Nelson Mandela, né, que foi por tantos anos considerado um terrorista por fazer a sua luta e resistência, principalmente à frente de um Conto ISIS, que era o braço armado do Congresso Nacional Africano, e era considerado um terrorista, e por isso sofreu o que sofreu, ficou tanto tempo preso.
E é disso que a gente está falando a partir da perspectiva de uma organização como o CERT, que trabalha, por exemplo, a litigância estratégica por pessoas que, inclusive, sofrem aquilo que com que estão trabalhando. E isso traz uma carga extra, claro, para lidar com o tema de desigualdade, pensar as desigualdades estruturais, pensar o racismo como essa pedra de toque, e nisso ter essa perspectiva de uma outra sociedade. E discutir o ambiente legal, quer dizer, muito além de discutir, obviamente, a norma posta, né, abstrata, como já as falas anteriores trouxeram. Sobretudo, discutir a norma interpretada, a norma aplicada. E, muitas vezes, sob a mesma égide normativa, a gente tem diferentes paradigmas. Vou citar um que eu tenho discutido mais recentemente, porque também está no nosso cotidiano de sociedade civil, porém ainda sem os recortes devidos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o direito à infância. Eu coordenei um livro, no qual sou coautor do CERT, em que a gente discute o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu fui procurar algo que pudesse remeter a uma discussão antiga já, mas que eu queria ilustrar sobre o que é infância e o que é minoridade. E fui buscar alguma notícia, alguma coisa assim e tal, para colocar na chamada do artigo. E qual não foi minha surpresa quando vi uma notícia que está no ar até hoje na internet, como vi várias outras, cuja manchete é: menor é apreendido por assalto a adolescente. Quer dizer, isso, para dizer, não precisa ser um especialista em direito da infância para ver o que isso representa, né? Afinal, quem é menor e quem é adolescente no Brasil? Quem é essa figura da criança? Quem tem o direito à infância? E quem tem os atributos estigmatizantes da minoridade ainda pesando sobre si? Quem no ideário social? Aí basta dar um Google, a gente vai ver quem são essas figuras do menor, que a gente sabe do paradigma da minoridade, né, da situação irregular pré-Constituição Federal, e quem tem o direito à infância, né, situação peculiar de desenvolvimento, proteção integral, como vem na normativa internacional, na Convenção sobre os Direitos da Criança, na Constituição, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive traz uma intervenção preventiva no artigo 70, que fala colocar a salvo, não é, de violência, etc. Não depois que a violência foi praticada, mas colocar a salvo a criança dessa violência. Então, quem é esse menor e por que é tão natural, como foi falado aqui, vê-los, por exemplo, nos semáforos, né? Por que isso não mobiliza? E o que isso significa? E eu sempre lembro, vocês também vão lembrar de um mendigo um tempo atrás que tinha olhos verdes. Vocês lembram disso? É impressionante que onde eu vou passa tempo, mas todo mundo se lembra, que inclusive foi chamado de mendigato, né? Eu lembro de ouvir ainda na reportagem falando, mas ele não pode ser mendigo, né? Ele tem olhos verdes. Quer dizer, o lugar social diferenciado em relação às pessoas e o quanto essas vidas pesam, o quanto essas vidas importam. Então, a sociedade civil não é homogênea, é importante sempre lembrar disso. Qual sociedade civil a gente está falando também? Principalmente quando a gente fala da sustentabilidade e da exposição em relação a essas leis persecutórias aí que a fala anterior já muito me contemplou do que eu ia trazer, mas sobre quem esse peso está constantemente empregado, né? Então, isso é discutir, eu acho, pensar a sociedade civil brasileira, quer dizer, no que ela tem de diferença também, e entender como é que a gente pode aí sim partir para esse fortalecimento. E aí, quando eu estava falando de menor e criança, isso não é só narrativa, né? Quer dizer, são dois paradigmas que existem ao mesmo tempo, mas isso vai acarretar algo muito mais grave, que é esse nível genocida que a gente tem hoje do extermínio de jovens negros no Brasil. Esse, para mim, digamos assim, é uma das questões mais graves de direitos humanos, e o Brasil só não para tudo para discutir e resolver isso antes de mais nada, porque são jovens negros. E aí, é importante discutir, não é à toa que o principal movimento que tem mais visibilidade nos Estados Unidos é Black Lives Matter. Quer dizer, quando a gente está discutindo as vidas e o seu valor,
a gente começa a perceber um pouco disso, não só na juventude, mas isso irradiado na sociedade como um todo. Então, essas narrativas, e como, enfim, aquele que não se pode nomear também tem fortalecido tanto, quer dizer, essa questão, né, o Voldemort, claro, essa questão toda relacionada a essas narrativas é porque elas impactam. E é um dos poucos casos no Brasil em que a gente tem uma confissão. Não é a sociedade civil só dizendo que há um genocídio. Em 2016, a CPI do Senado sobre assassinato de jovens concluiu textualmente, aspas, há um genocídio ocorrendo no Brasil contra a juventude negra. Fecha aspas. O que a gente fez com isso, como advogado minimamente instruído aí? Pegou isso e levou para a ONU, para as relatorias. Relatoria de racismo, povos afrodescendentes, questões de minorias, embora sejam minorias políticas no nosso caso, e também de execuções arbitrárias, sumárias ou extrajudiciais. Estamos aguardando. Porque se o próprio Estado brasileiro, por meio da sua casa legislativa, diz que há um genocídio ocorrendo, o mínimo que se quer é que se sigam as recomendações que estão no próprio documento, que são várias. E aí são vários coletivos, vou citar dois, o FOPIR e a Coalizão Negra por Direitos, que estão pleiteando também, são centenas de organizações, para que a gente tenha uma repercussão disso nas Nações Unidas e um questionamento às instituições brasileiras, como manda o figurino. O que me preocupa também, já foi falado aqui sobre a criminalização e esse conceito de lawfare, né, dessa ideia de direito e warfare, que é guerra, né, você usar o direito como uma arma de guerra nessa interpretação, em relação à sociedade civil, às organizações que estão na linha de frente dessas demandas, a questão de financiamento já foi falada, de prestação de contas, essa do que é o terrorismo, então, de novo, uma narrativa que muitas vezes as narrativas têm valido mais do que a própria lei na prática, então é importante a gente prestar atenção nelas e como elas se desenvolvem. E, infelizmente, diferente de outros contextos, né, eu tive a chance de passar um tempo como pesquisador na Colômbia, em Nova York, como pesquisador visitante, depois na Universidade Central Europeia, em Budapeste, e você vê as diferenças nas realidades do ponto de vista institucional. Né? Você está falando do leste europeu, está em transição, você está falando dos Estados Unidos, em que, por mais que a gente tenha também lá uma figura congênere aí, mas você vê que as instituições sendo fortes no aí na sua construção histórica, você tem menos propensão a ter intempéries políticas de fato balançando a orientação dessas instituições, diferentemente do caso brasileiro. E aí, uma preocupação em particular, do ponto de vista do próximo período para nós, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é? Tem sido pouco debatida, tem muita, digamos ali, brecha para que a gente tenha essas mesmas preocupações, principalmente organizações que lidam com formulários, publicamente, inscrições, trabalham dados de diferentes maneiras, como é o caso do CERT. Quer dizer, a autoridade que vai se constituir na presidência da República, não é? Então, o que isso significa do ponto de vista dessa existência dessas instituições sem que haja pressões indevidas? Então, já estamos aguardando isso, precisamos entender como se preparar para isso. Eu acho importante essa experiência da Aliança, acho que vai poder contribuir muito, né, a partir do que Juliana trouxe. E, enfim, então, eu acho que também há um território, né, para não dizer que não falei das flores, a gente tem um território ainda muito amplo para utilizar a tutela coletiva, que a gente deixa muito para o Ministério Público esse lugar, principalmente o Ministério Público Federal, de entrar com a ação civil pública. Quer dizer, nas diferentes conquistas que a gente tem que estão sob ameaça, não é? E pode ser do ponto de vista, desde o ponto de vista financeiro, tributário, até, quer dizer, no nosso caso, a gente usou por direito de resposta numa ação contra a Rede Record, que por anos tratou as religiões de matriz africana como símbolos do mal, não é? Num racismo religioso, e dá para você manejar a tutela coletiva, inclusive num caso como esse,
que você poderia ser, não, mas tem uma lei de direito de resposta, a lei de telecomunicação. Não, vamos usar a lei da ação civil pública, por que não? Ela é ampla o suficiente. Então, há um território que a gente pode usar. Não vou falar das outras leis, aqui já foram mencionadas na fala da Juliana, e eu queria dizer que há uma preocupação também em relação a algo que tem impulsionado muito a democracia, que a legislação que a gente tem sobre ações afirmativas. Eu acho que esse é um lugar que vai ser o lugar de conflito, de disputa. Não à toa, né, quando a gente vai passando a ter nas universidades federais a maioria negra, de repente lá é a balbúrdia. De repente lá é o espaço de bagunça, e os coletivos de jovens negros, que junto com o movimento de mulheres negras, para mim é o que há de mais pujante na sociedade civil hoje, estão sendo ameaçados, estão ficando sozinhos, a saúde mental está indo de mal a pior, muitos casos de suicídio aumentando. Então, essa é a sociedade civil. Não à toa a gente lançou no CERT um programa para apoiá-los, não é? Nesse espaço de disputa que vai cada vez mais se acirrar. Então, como é que a gente pode pensar nessa sociedade civil, que são, por exemplo, os coletivos de jovens negros, aliás, um daqui da Fundação Getúlio Vargas, que é muito articulado, que é o 20 de novembro. Quer dizer, que propõe diversas coisas, diversas alternativas, visões de sociedade, etc., mas que estão, principalmente nas universidades públicas, mais a perigo. Então, eu acho que pensar esse lugar, porque são também organizações, muitas vezes não institucionalizadas, da sociedade civil, fortalecê-las nesse momento é estratégico para essa disputa que se faz, por exemplo, em educação hoje. E eu queria, já partindo para finalizar, trazer outra preocupação, que é essa questão do pacote Moro, que traz diversas flexibilizações do ponto de vista da letalidade policial, quer dizer, como se a gente não fosse já um país dos que mais matam, das polícias que mais matam no mundo, não é? E aí vamos, então, criar mais justificativa para que isso seja possível. E é esse medo que a gente passa dentro das organizações, principalmente das organizações preponderantemente negras, porque seus jovens, ao terminar o expediente, vão sair, a gente sabe, está com receio até do fechamento chega a esse ponto, o que a gente discute em termos de institucionalidade dessas organizações, quer dizer, a pessoa o corpo negro que em si só é político e vai sair à rua e pode ser, e nem sociedade civil ele é pensado, embora participe de tantos coletivos. A gente teve recente um debate com a deputada Érica Malunguinho e os jovens todos debatendo com ela, e essa questão do corpo surgiu muito, quer dizer, e seja no Aparelho a Luzia, seja nos vários espaços onde eles se organizam, o que está em jogo nesse caso, que é muito além da vida de uma instituição, é muito além de uma institucionalidade, é a própria sobrevivência física dessas pessoas, e é essa parte da sociedade civil que eu acho que a gente tem que ter um especial olhar, né, por ser estratégico, por serem talentos, mas sobretudo por serem vidas negras que estão cada vez menos valorizadas. Então, era isso. Obrigado. Obrigada, Daniel. Espaço para 2 comentários ou perguntas. Alguém na plateia? Não? Tem lá atrás. É Saul, né? Saul? Pode começar aqui para ficar mais fácil. Bom dia. Preciso me organizar aqui um segundo, porque a gente recebe tanta informação que demora um pouco aqui. Mas o que eu gostaria de colocar é que quando você fala que existem vários lugares quando se fala em sociedade civil e é fato, eu aqui estou falando também como uma organização de atendimento, né? Que tem uma dificuldade louca de fazer advocacy, porque a gente mal tem profissionais suficientes para atender ali o dia a dia, as famílias, aquela campainha que toca, todo dia a gente chegando e batendo a porta, e agora cada vez mais, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo, só tem aumentado os problemas de saúde mental. Trabalho com adolescente, eu sou da Colmeia.
os problemas de saúde mental, de medicação, de mãe chorando na sua porta porque não sabe o que fazer com seu filho adolescente, está enlouquecendo nós também, porque a gente também não tem para onde dar encaminhamento. Então, a gente não tem muito tempo, se você está na linha de atendimento, de estudar. Achei fantástico o artigo, Paulo, obrigada. Eu acho que essa visão histórica que você traz, a gente deveria ter, talvez, se você tenha livros, artigos, até para a gente compartilhar com os colegas da gente nas organizações, para a gente entender esse movimento histórico. E dizer para você também que esse fortalecimento, guardadas as devidas proporções, tem que começar com as instituições de atendimento. Nós também estamos fragilizados ali na ponta e a gente não tem mais trabalhos em rede de organizações. Está faltando muito espaço, eu digo isso não acho que só por mim, por alguns colegas que eu encontrei aqui ontem, das redes que existiam antigamente, que a gente se encontrava e cada qual colocava ali as suas dificuldades e a gente ia se fortalecendo. Por quê? Hoje, terceiro setor é esse balaio de gato. Tudo que não é governo ou privado é terceiro setor. Então, você tem de tudo ali, né? E nós temos muito delegados ainda. Esse tempo não acabou, Paulo. Porque quando a gente vai bater na porta de uma empresa, de uma fundação, enfim, de quem investe, a gente se sente conversando ainda com delegados. Porque se você não falar na palavra que ele quer ouvir, ele não te financia. Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Você manda editais, você não é aprovado, você não sabe por quê. Cadê o diálogo? Então, guardadas as devidas proporções, a gente precisa começar a ter diálogo na base. Não só nas grandes instâncias, também na base. É isso que eu sinto falta. Obrigada. Pedir a colaboração para a gente ser bem breve agora no último comentário, que a gente vai tentar compensar o atraso do começo. Por favor. Perfeito. Muito obrigado pelo seminário, está sendo um espaço de muito aprendizado. O meu nome é Saul, eu falo pela Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Gestão. A gente tem uma coordenação que o nome é COPATS, é Coordenação de Parceria com o Terceiro Setor. Se hoje tem essa conjuntura bastante complexa no âmbito federal, aqui no município a gente incentiva bastante a participação do terceiro setor. São mais de 4.000 parcerias feitas entre a administração pública direta e indireta, através do Miros, que é também da Lei de OS. E a gente está muito aberto a estreitar esses laços e capacitar mais o terceiro setor. Eu acho que a gente quer cada vez mais se aproximar. E aí eu gostaria de perguntar para a mesa quais são alguns caminhos, algumas sugestões para a gente, o poder público, conseguir suprir essas demandas e a gente conseguir se aproximar cada vez de uma maneira mais estratégica. A gente tem agora um curso EAD sobre Miroski, que entrou em vigência aqui na cidade só em 2017, então é bastante recente ainda. A gente está fazendo agora um seminário com as lideranças locais, comunitárias, em cada região. A gente já fez semana passada na região sul e agora nas outras, então a gente está caminhando, mas eu gostaria de escutar um pouco a mesa. Obrigado. Obrigada, Sal. A gente fica muito feliz que você esteja aqui participando do seminário. Vou permitir aqui, então, que todos os palestrantes possam reagir, mas pedir para ser muito breve, para a gente poder respeitar a próxima mesa também. Vamos fazer de lá para cá? Pode ser, Paulo? E aí já faz a conclusão de fechamento, por favor. Pode ser o seu. Bem, eu vou só fechar. Eu agradeço aí as menções da colega. Mas fechar o seguinte, eu acho que a gente tem às vezes a gente faz um panorama desastroso à nossa frente. E é claro que o que a gente está vivendo é muito preocupante. Eu não gostaria de vender nenhuma esperança barata. Mas a gente já viveu, há pouco tempo atrás, nesse país histórico, uma ditadura militar.
Eu, infelizmente, peguei essa ditadura militar, fui educado nessa ditadura militar. E a gente conseguiu vencer a ditadura militar com essa mesma sociedade que a gente tem aqui, um pouco de humor e um pouco de ameaças muito mais concretas, um pouco de humor e um pouco de consistência, que talvez fosse conveniente partilhar. Se num certo momento invadem, tinha um jornal chamado A Manha, dirigido pelo Barão de Itararé, que é aquela região da batalha que não aconteceu, numa revolução que não teve, né? E ele tinha um jornal humorístico chamado A Manha. E ele era comunista, ele tinha sido vereador do Partido Comunista, e quando deu 1964, invadiram a sede do jornal dele, o jornalzinho dele, e quebraram absolutamente tudo. No dia seguinte, ele reabriu e colocou uma placa na porta: entre sem bater. Né? E enquanto ele respondia com humor, um outro jornalista também, do Jornal do Brasil, estava sendo, naquele momento, pego quando estava saindo do Jornal do Brasil, e foi espancado, e os militares quebraram todos os dedos das mãos dele, pelo que ele escrevia. E, naturalmente, no dia seguinte, ele escreveu um artigo longo sobre o que tinha acontecido e sobre a ditadura militar, e terminava assim: que tolos. Eles pensam que os jornalistas escrevem com as mãos. Obrigada. Veja, isso é para demonstrar que a gente tem um caminho entre humor e consistência. As ameaças, elas são comuns, e a gente vai ter que encontrar um jeito entre nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Juliana. Bom, eu vou, é muito rápido, só respondendo um pouco à provocação. Eu acho que o fechamento dos conselhos, quer dizer, a redução de espaço que o governo vai fazendo da atuação da sociedade civil, na verdade, gera uma reação, né? Toda ação gera uma reação. E eu acho que a sociedade civil tem buscado, quer dizer, claro, sempre qual sociedade civil, mas muitas entidades têm se aglutinado para formar esses espaços que você se ressente de existência. Então, a gente tem vários exemplos. Tem o Pacto pela Democracia, tem a própria Aliança, é uma rede de redes, quer dizer, está tentando conectar várias redes que talvez não falassem entre si em outros momentos. Então, tem espaços que vão se aglutinando. É talvez achar qual que é aquele que esteja melhor adequado para a sua organização. Legal, obrigada. E aí vou tentar, então, responder ao Sal. A gente, dentro desse projeto, tem articulado com vários representantes da Prefeitura de São Paulo também, inclusive, historicamente, nesse Diálogo Paulista que eu mencionei, que é uma iniciativa da Associação Paulista de Fundações, da Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada e do Conselho Nacional de Controle Interno. A Prefeitura de São Paulo já submeteu, por exemplo, a minuta de consulta pública do decreto que ia regulamentar o marco regulatório, e a gente facilitou esse processo de contribuição. Então, fique convidado, é só seguir e vir nos eventos. Daniel? Só para concordar aqui com a fala da frente, essa importância, e acho que o Juliano tem razão que esse momento tem feito a gente se articular mais, e muitos que não se falavam há muito tempo, e acho que isso é importante pensar positivamente, e que é necessário a gente ter mais acesso mesmo, porque muitas vezes as fundações cobram uma burocracia que, enfim, não faz sentido, né, na verdade, e inviabiliza muitos projetos. E só complementar essa fala sobre o município, eu acho fundamental hoje, porque, de fato, a gente discute muito poder público pensando na União, mas eu acho que mais do que nunca é fundamental pensar o município. Primeiro, porque ele é a instância pública que está próxima da vida cotidiana. Mas segundo, porque nesse momento nacional, político, a gente vai ter várias interlocuções possíveis em municípios diversos, podendo fazer incidência aí. Obrigada. Jocelyn? Thank you. Thanks again to everybody in this great panel. Just very briefly, to your comments, when you describe how difficult it is to carry out your day-to-day work, I encourage you, you've learned that there is a group of lawyers with goodwill who would like to help you. Many of the problems that you talked about have a legal root. The requirements that you have to meet, the legal channels for participation that are being closed. So I encourage you to gather the evidence
determine what is the impact that the new implementation of the law is having on you. For example, when you have to send your limited staff to deal with government bureaucrats, or to apply for funding, or to demonstrate that you deserve preferential tax status, when you send your personnel to take care of those government bureaucratic requirements, what is the cost to your organization? How many more children or families could you attend that you couldn't serve because you were dealing with bureaucracy? Put a human cost to that requirement. That will help and explain what you were able to contribute before, when you had these channels for dialogue, that you cannot contribute now. This is what we did before, this is what we can't do now. So get that information and feed it to the lawyers. The lawyers will have it will help work with you in partnership so that this can be part of legal action. And then regarding the positive examples in Sao Paulo, what you can accomplish in one city can be a great model. If you have good models here and other municipalities with poor models, you're a respected spokesman, peer-to-peer learning. There may be other municipalities where much more could be done, but they don't see it, right? You can be a spokesman to help them see it. So in this situation where you might have barriers to advocating or to opening civic space and opening civil society government partnerships at the national level, your good examples here or elsewhere can be very persuasive with government officials at the municipal level and at the state level in the rest of Brazil. So capture those good stories, show what's possible, and show the impact that it's having. You're not just partnering to partner, you're partnering for an impact. What is the good that's coming out of it? When you can document that, that is persuasive evidence for other municipal governments to also change. Thank you, Jocelyn. Gente, a gente vai para o coffee break agora. Queria agradecer, então, aos palestrantes. Queria pedir a colaboração para que a gente faça um coffee bem rápido. A gente vai ter momento de interação à tarde, né? Então, a gente vai poder conversar mais entre nós, porque os palestrantes da próxima já chegaram. Então, vamos fazer um coffee break de até 10 minutos, tá bom? Obrigada.